Ok, nós pela manhã tivemos aí como objeto do nosso estudo Mateus, né, desde o capítulo 20 ao 22, né, aqui. E o pastor enfatizou bastante, o pastor Alexandre enfatizou bastante sobre duas parábolas em especial, né, tanto aqui no capítulo 20, isto, a parábola dos trabalhadores, né, e também no capítulo 21, a parábola, né, deixa eu ver onde está aqui, dos agricultores maus, né, no capítulo 21, verso 33. E interessante o link, né, o pastor passou esse link dessas duas parábolas aqui, nos ensinando sobre a forma como Jesus ensinava, ele explanava verdades espirituais ali, nos falando sobre o reino de Deus. E ele aqui exemplificou também nessas parábolas aqui, como sendo algo maravilhoso, como sendo talvez aqui, como uma plantação de vinha, né? Ou do vinhedo aqui, aonde deveriam extrair desse vinhedo aqui o melhor, o produto principal, que é ali a uva, né? A fruta, e também falou bastante sobre os trabalhadores ali. Então, nós vimos então que no capítulo 20, ele nos fala sobre o convite ou a comissão de Jesus para trabalhadores trabalharem na sua plantação de vinho, né? E ele nos mostra que ele foi chamando alguns grupos. E para isso, para cada grupo, para cada pessoa que ele ia chamando, ele ia falando e ia combinando com eles o pagamento. De sorte que, é claro, aqui os horários são outros aqui, ele fala sobre a terceira hora, ele fala aqui sobre a nona hora, né, a 11ª hora, né, e simplificando em outras palavras, dizendo o seguinte, né, chamou 8 horas da manhã, por exemplo, outro chamou às 9, outro às 11, meio-dia, e no final do dia chamou aqueles que faltava 1 hora de trabalho e chamou esses também. E na hora do pagamento, o que ele fez? Ele acertou com cada um aquilo que tinha combinado para vir, né, e receber o fruto do seu trabalho. De sorte que mexeu com o coração de alguns, dizendo: puxa vida, mas espera aí, eu fui chamado às 8 horas da manhã, trabalhei todo esse tempo aqui, eu com certeza vou receber mais, mas não, recebeu o mesmo tanto. Por exemplo, uma diária hoje de trabalho, vamos jogar aí uns R$200, né? Tem diária maior, tem diária menor, mas R$200. Então aqueles que foram às 8 horas receberam R$200. Aqueles que foram lá por umas 4 da tarde, faltando 1 hora para terminar ali o dia de trabalho, ganharam também os R$200. E o interessante é que aqui tem alguns ensinamentos, principalmente sobre a graça de Deus, a misericórdia, o favor de Deus em acertar com aqueles últimos o mesmo valor. Por quê? Porque com certeza eles necessitariam daquele valor para levar os sustentos para os seus. Mas é claro que Jesus não está falando aqui propriamente sobre o trabalho numa vinha, mas ele está falando aqui sobre o trabalho no reino de Deus, acima de tudo. E daí nós conversamos um pouco, né, e veio à minha mente ali a figura daquele ladrão ou daquele bandido ali na cruz, né, que no último momento aceitou o convite de Jesus, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não evangelizou, ele não fez ali cada porta em porta, indo nas portas, evangelizar, não veio à igreja, mas pela graça de Deus ele recebeu a salvação. Então nós vimos isso. Também nós vimos depois, no capítulo 21, com o pastor, nós vimos que ele também exemplifica dizendo que
que ele tinha uma vinha, né? E ele tinha alguns trabalhadores, algumas pessoas que estavam ali querendo que aquela vinha, ou aquele espaço ali, fosse deles. Mas era de quem? Era de um Senhor só, de um Deus só. Então ele manda os seus servos anunciar, né, sobre as intenções desse dono dessa vinha. E o que eles fazem? Eles pegam e maltratam, batem. Daí ele manda mais ainda, outros servos. Eles fazem o que? O mesmo? Batem também. Então nós vemos aqui que simboliza o reino de Deus, aquela plantação, e simboliza também aqui os servos que vão ser enviados, como os que levam a proclamação das leis, né? E aqui os profetas que vieram antes avisando. Eles fizeram o quê? Eles utilizaram aqueles servos, aqueles profetas. Depois ele manda o quê para o final? Ele manda o seu filho. E agora eles vão obedecer ao filho. Mas o que eles fazem? Utilizam, batem e matam o filho. Então nós vemos com o pastor hoje aqui, que esse filho aqui simboliza o quê? Jesus Cristo. A plantação é o reino de Deus. Manda os profetas, manda ali anunciar, né, as leis, Antigo Testamento aqui, todas as leis e os profetas, Isaías, Jeremias, outros ali avisando. E no final manda o próprio filho. Tudo isso exemplificando, mostrando. E daí é claro que vem o quê? Vem um juízo final. Vem um juízo sobre todos aqueles. E o texto nos fala que depois o que acontece? Ele foi e fez justiça, o dono daquela plantação. Pois bem, queria continuar nessa mesma linha agora, e vendo também, né, o reino de Deus como agora, né, não mais sendo agora uma plantação, mas o reino de Deus, né, sendo o quê? Uma grande festa, ao qual agora ele convida. Na realidade ele convida todos, mas ele começa a convidar, em primeiro lugar aqui, né, aqueles que deveriam ocupar os lugares nesta festa. O texto lá no capítulo 22 diz assim: então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho e enviou os seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Preste bastante atenção, meus irmãos. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando, dizendo aos convidados: meu banquete já está preparado, os meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, o outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. Mas o rei ficou furioso, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: na verdade o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrares. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto os bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Olha só que maravilha. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então pensemos, meus irmãos, nessas figuras
pensemos então em algo bom, né? Não sei quantos que participaram recentemente de alguma festa de casamento, né? Ou vão participar, né? Eu, este mês que vai entrar agora, mês de setembro, vou realizar um casamento, né? Então, a gente fica aí feliz, contente, torcendo pelos noivos aqui. Mas me parece aqui que esse casamento é um casamento superior a todos os casamentos, a todas as festas, né? Porque aqui é o casamento do filho do rei, né? E nós sempre vemos aqui, o pastor também nos mostrou aqui no início, né, Apocalipse, nos dizendo aqui que existe um rei, existe um noivo, né, e existe uma noiva. Quem é a noiva? Né? A igreja de Cristo Jesus. E o noivo? Jesus. Jesus é o noivo. E o interessante, para que essa festa aconteça, né, é necessário realmente que se realize esse casamento entre o noivo e a noiva, e agora também que venham os convidados e participe dessas delícias de algo maravilhoso. E ele agora nos ensina, meus irmãos, que esta grande festa, nada mais, nada menos do que é participar do reino de Deus novamente e das suas delícias. Então ele vai chamar aqui os grupos. Nessa parábola aqui, participa aqui, desses grupos aqui, alguns grupos que deveriam ocupar esses lugares aqui. Mas quando é chamado, cada um toma uma decisão. Nós vemos aqui que o rei convida primeiro o representante, né? A festa de casamento aqui simboliza o reino de Deus, e os participantes, né, dessas bem-aventuranças são aqueles, os primeiros convidados, os líderes, né? O povo de Israel. O povo de Israel, especialmente os líderes religiosos que rejeitaram a oferta de Deus e o ministério do Senhor. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus ele confronta aos líderes religiosos daquela época, e ele sempre fala que ele, né, veio da parte de Deus, e ele próprio é o Messias que foi anunciado para Israel. Mas, de vez, teve um aceite, principalmente por aqueles que deveriam ser os representantes do povo perante Deus, os profetas ali, os sacerdotes, né, diante de Deus ali. Me parece que eles rejeitam totalmente a mensagem do reino de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, deixam de lado, como dizendo o seguinte: não quero participar desta festa. É o que diz o texto, né? É o que diz o texto aqui. Diz aqui no 4, né? Dizer aos convidados que esse banquete já está preparado. No 5, eles, porém, fizeram o quê? Pouco caso do convite que foram feitos para os... desculpe aqui um pouquinho antes aqui, né? No 3, enviou seus servos para chamar os convidados para esta festa, mas estes não quiseram vir. Que chato. Que algo triste quando alguém convida o outro e simplesmente há uma recusa. Eu já fiz um convite para um parente meu para ir para a minha formatura do curso de teologia. E ele começou assim, um religioso, mas ele começou, de vez de me dar os parabéns ou me incentivar nessa minha caminhada, ele começou a falar de tudo que ele tinha feito na igreja. Se não fosse por mim, não tinha isso na igreja. Se não fosse por mim, fazia isso. Não era da nossa igreja, assim, né? Ali. Todo aquele tempo. Ele falou assim: vou ver, vou dar uma olhada, para ver se eu consigo ir. Mas não foi. Não foi. Recusou esse convite. É claro que uma formatura, né, dos pastores ou de quem for, é algo bom para nós, algo feliz. Mas aqui é algo superior. É a festa que Deus está dando através do quê? Do convite para fazer parte do quê? Do reino de Deus acima de tudo. Então, em primeiro lugar, foram convidados esses representantes, né?
representantes agora do povo, que deveriam representar o povo perante Deus, foram os primeiros convidados. E nós vemos também que houve um outro grupo. No verso 4 diz assim: depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde ao casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os seus servos, maltrataram e os mataram. Percebam que tem uma ligação com aquilo que foi feito nas outras parábolas, dizendo sobre a vinha, sobre participar da vinha, participar realmente daquela plantação, do fruto ali, e aqui eles, uns foram para um lado, outros foram para o outro, e outros fizeram o quê? Fizeram oposição ainda, foram piores. Além deles recusarem essa mensagem, ou recusarem esse convite, fizeram oposição contra o caminho. Interessante nós olharmos para a Bíblia e vermos que na figura de Jesus teve muitos opositores, Muitos que deveriam ser o representante de Deus e investiram, mentiram, subornaram um ao outro para dizerem mentiras contra Jesus, porque não conseguiam extrair nada ou tirar nada de ruim nas falas ou no testemunho de Jesus. Então eles mentiram até levar Jesus à crucificação. Nós vemos aqui também, depois, um pouco mais para frente, que muitos, pelo zelo da religiosidade, iam contra a obra do Senhor. Mas alguns se voltaram, se converteram ao Senhor. No caso do apóstolo Paulo, ele ia, arrancava, tirava os crentes, colocava na prisão, mas um dia, indo para Damasco, apareceu aquela grande luz, que era Jesus, e o chamou. Não é o caso desses aqui da parábola, que Jesus ele faz essa parábola para nós pensarmos nessa dimensão. Esses pegaram, agarraram os seus servos, maltrataram e o mataram. É claro que em cima disso tudo vem um julgamento do Senhor. Mateus mesmo, capítulo 5, diz assim: olha, aqueles que têm sede de justiça serão o quê? Fartos. Porque a justiça vem do Senhor. Mas percebam que existe um terceiro grupo, que são chamados, os novos convidados. Eles entendem, encontram esse caminho, e eles chamam aqui, a palavra de Deus diz que eles chamam bons e maus. É interessante ele falar em bons, não há nenhum bom a não ser Deus, ou a ser Jesus. Talvez aquela pessoa criada nos caminhos do Senhor, aquela pessoa educada, aquela pessoa gentil, mesmo ele, se não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não está fazendo a vontade de Deus, mas ele também é convidado. E aqueles que a gente classifica de maus, a turma daqueles que falam assim: olha, não tem jeito, é só dobrando o joelho e orando. E de repente toca no coração deles e eles vêm para a grande obra do Senhor. Eles vêm realmente recebendo esse convite. E vêm bons e maus. Mas o interessante de tudo isso é que eles entram para o casamento, se colocam ali, sentam nos lugares para esse casamento, ali. E o noivo vem e começa a andar, e começa agora a olhar um e outro. E no meio desses eles encontram o quê? Encontram um que não tinha uma veste, não tinha uma roupa adequada para o casamento. É claro, meus irmãos, aqui Jesus não está falando sobre literalmente roupa. Ele não está falando assim que, olha, todos tinham que dar um jeito de
e fazer um esforço, né, fazer um carnezinho, como a nossa amiga que limpava a nossa casa falava para ela, tudo assim. Não, Daniel, faça um carnezinho, compra isso, compra aquilo. Para ela dava um jeitinho, né? Tudo era um carnezinho ali, né? Então ele está falando sobre isso. Aqui, nesta festa especial, que é a bodas do Cordeiro, né? A bodas que o Senhor convida para o casamento do seu filho aqui, é uma roupa espiritual. Uma veste aonde eles deveriam estar limpos, ou buscando o quê? A purificação para estar diante de Deus. Então a gente começa a pensar, né? A gente começa a pensar o que seria isto, o que seria essa veste. Eles deveriam ser transformados, né, pela justiça e a santidade, um estado de amizade e conformidade com o Rei. Então a gente depara, então, de repente, com pessoas que aceitam, estão no meio do povo de Deus, mas não se preparam o quê? No coração. Eles vão por outros motivos para se aparecerem, né? Eles vão para ter uma oposição somente, eles vão para ocupar um tempo na sua vida e não colocam o quê? As vestes o quê? Da santificação e da graça de Deus. O nosso parâmetro é quem? É Jesus Cristo, é ou não é? Hebreus diz o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando a gente olha para os homens, olha para situações aqui momentâneas, a gente é enganado, porque o nosso coração é enganoso. Então a gente vai falar o seguinte: oxa, no reino de Deus ali, né, eu tenho que fazer o melhor para me aparecer. Eu tenho que ver alguma vantagem para mim e para os meus. E talvez essa veste não seja a veste também da servidão diante do Senhor. De se entregar por pessoas, se entregar realmente por aqueles que são objeto do amor de Cristo Jesus. E tirando toda a cólera, toda a raiva, tudo aquilo que vem atrapalhar nessa caminhada cristã. Não se veste realmente no vestido da santidade, da justiça de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho, pecador, mas que o meu coração, né, se volte ao seu coração. Não tem um canto que diz, né? Dai-me um coração igual ao seu. Coração pronto para, né, perdoar, um coração pronto para, né, abençoar o outro, né? Um coração voltado realmente àqueles que são objeto do amor do Senhor. E me parece que esse terceiro grupo encontrou-se um homem que não estava vestido dessa forma. O que será que se passava na mente e no coração deste homem? Quais eram, né, as suas reais, fugiu agora o nome, né, intenções, né? Quais eram as suas reais intenções quanto ao reino de Deus? E ele estava enganando o quê? A si mesmo e aos outros. Aqui não fala, e muitos já viram algumas pregações dizendo o seguinte: não, aqui é para um grupo específico, e um grupo que merece estar nesse banquete. Eu vejo o contrário, eu vejo que é um grupo que não merecia, mas pela graça ele vai o quê? Vai nas encruzilhadas, vai nos becos, vai nos lugares e convida. E talvez aqueles que para muitos de nós, ou ser humano, são aqueles rejeitados, são aqueles que aceitam o Evangelho de Cristo Jesus. Percebam que para os líderes da época, eles odiavam, né, os pecadores, as prostitutas, o samaritano, e Jesus sempre vai rebatendo. Eu já sou, né? Lembra daquele fariseu, né, que subiu lá
obrigado, Senhor, porque eu dízimo disso, daquilo, não sou como aquele, né? O publicano. E o publicano bate no peito, não vangloriando, mas ele diz assim: ah, Senhor, sê propício a mim, pecador, porque não sou como este santo homem. Então tem muito a nos ensinar, meus irmãos. Muitas vezes a gente classifica as pessoas. Às vezes a gente não vai e não leva a palavra e fala assim: não, esse não. Esse é pequeno, esse é pecaminoso. Né? A gente começa na nossa avaliação a dizer: esse não precisa. E são esses que Deus tem. E são esses que aceitam o quê? O Evangelho de Cristo Jesus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, no capítulo 14. Mas eu achei interessante aqui, nas outras parábolas, né? Principalmente na parábola, deixa eu ver aqui, me parece que é a primeira parábola no capítulo 20, né? Lá no finalzinho, ele diz assim, né? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque nós começamos a classificar. Primeiro, o que deve ser? Os bons. Primeiro, quem deve entrar no reino de Deus? Quem é nascido o quê? Em Israel, quem é do povo de Israel. Primeiro são o quê? Esses líderes, esses sacerdotes, né? Esses fariseus, eles devem entrar primeiro no reino de Deus. E de repente, Jesus vem e ensina totalmente ao contrário. São aqueles que ouvem a palavra do Senhor, se arrependem e aceitam como o quê? Sendo o noivo, sendo o Senhor, sendo aquele que convidou para algo maravilhoso que é, né? Essa grande festa do céu, essa grande festa perante ao Senhor. Essa grande festa que se chama o quê? Reino de Deus. Então, queridos, Deus nos convida, a todos nós. E Deus nos convida para que, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, por quê? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um presente vindo de Deus. Em segundo lugar, né? Por quê? Porque Ele nos chama para a santificação. Para sermos santificados nele. Vestimos agora o que? As vestes, linhos finos, como nós lemos aqui em Apocalipse, né? Para essa grande festa diante do Senhor. E Ele nos chama realmente a nós refletirmos naquilo que possa nos impedir realmente de estar nessa festa e agora participando desse grande banquete ao lado de Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, esse aqui é para todos nós. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus e os seus não o receberam, João. Mas todos os que receberam, Deus o quê? A prerrogativa, o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Olha a verdade bíblica aqui. Aqui Ele chama todos. Pense nisso. Ele chama todos. Ele vai para os seus, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. De que forma como eles receberam? A ingratidão, né? Uns falaram não, outros, além de falar não, foram ainda com oposição contra ele. Mas talvez aqueles que pegam em adultério, ao qual Jesus baixa, começa a escrever na areia, com aquela mulher pega em adultério, e depois Jesus levanta e diz o seguinte: olha, quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. E no final, não tinha acusador. Jesus não fala para ela assim: não, agora continue com as tuas vestes. Continue com as mesmas vestes de pecado que você estava. O que Jesus fala para ela? Vai e não peques mais. Ou em outras palavras, vai, vista a roupa da santidade. E a palavra santidade significa o quê? Separado. Santo significa separados. Então, meus irmãos, aqui
Jesus ele nos ensina grandes verdades, nos fala realmente sobre a vinha dos trabalhadores que Ele chama, né? Pela graça Ele chama, eles vêm, e pela graça muitos, no final da vida, como o pastor mesmo exemplificou, né? Alguém que aceita Jesus Cristo com 8 anos, e de repente aquele que aceita Jesus com 80 anos, né? Recebe o quê? A salvação da mesma forma, pela graça de Deus. E aqui também nós vemos, né, que aqueles que estão ali pensando que é o dono da religião e tudo mais, estão fazendo um desserviço a Deus. E Ele manda os seus profetas, manda a lei, e eles não se arrependem. Mas aqui em especial agora, Ele convida você e a mim e a todos nós a participarmos desse grande banquete diante do Senhor. Mas para entrar nesse banquete, ou para estar nesse banquete, devemos o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar a santidade na pessoa de Cristo Jesus. Dizer o seguinte: Senhor, lava-me, me purifica e serei limpo. Então que Deus nos abençoe. Se porventura você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, dizendo: olha, eu aceito esse convite que é para mim, esse convite que é para todos aqueles que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Eu aceito participar desse convite. Não demore, converse com o seu Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que a gente possa sempre dar graças ao Cordeiro de Deus e participar desse grande banquete. Amém?